Mais alguém? Hã? Tem dois que brigam até hoje. Eles não brigavam entre si. Isaac e Ismael. Ó, a irmã lembrou de duas irmãs. Tinha três irmãos lá no Novo Testamento que também deu treta, né? Quem era, irmão? Pode falar alto aí, vai. Ele tá te cutucando. Não, não, mas tá certo. Marta e Maria, ela tá certa, ela não tá errada, não. Era três. Marta, Maria e tinha o outro irmão, né? O Lázaro, né? Então a Bíblia está recheada de irmãos. E hoje eu separei dois irmãos aí para a gente conversar sobre eles, a relação deles e estudar um pouquinho, né? Se Deus deixou essa narrativa de irmão, e olha que interessante que sempre nessas narrativas de irmão, você que é irmão mais velho, né? Nessas narrativas o irmão mais velho era sempre o culpado das coisas, né? O irmão mais velho é sempre o culpado das coisas. E se Deus deixou essa narrativa, eu acho que ele queria ensinar alguma coisa. Tem alguma coisa a nos ensinar. Não estaria escrito ali na Bíblia só por registro histórico, como muitos acham. Mas a palavra de Deus, ela é viva e Deus quer deixar uma mensagem ali para nós. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a história de Esaú e Jacó. Jacó é um dos homens mais comentados na Bíblia. Se a gente quando você for ler a tua Bíblia, em vários textos você vai encontrar Jacó. Jacó é bastante comentado na Bíblia. E nós vamos ler o texto que está ali, vamos ler vários textos. Então fica com a tua Bíblia aberta, o irmão vai colocar aqui também, mas você que gosta de abrir a Bíblia aí, fica ali em Gênesis, a gente vai passear aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 25, do 21 ao 34. Gênesis 25, do 21 ao 34. Não, vamos lá então. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso se chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão aos calcanhares de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado. Quando Esaú chegou do campo, muito cansado, disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar novamente? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos pela tua presença neste lugar. Te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, que ela encontre morada em nossos corações. Que ela, Senhor, traga conforto para as nossas dores, para as nossas angústias, traga cura e restauração, mas que ela também traga confronto contra o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aqui é o começo da história de Esaú e Jacó. A narrativa nos conta que eles já lutavam dentro do ventre. Já era uma briga lá dentro que o negócio devia doer tanto que Rebeca foi falar com Deus. Por que está acontecendo isso? Está normal. Né? Ela nem sabia que era gêmeos, porque não tinha pré-natal, não tinha ultrassom, ela não sabia que... Né?
Por que o meu bebê está mexendo tanto aqui? Né? Ela só foi ver quando nasceu, que nasceu um, depois nasceu, opa, era dois. Né? Eu não tinha enxoval preparado para... Né? Hoje a gente consegue saber tudo isso. Mas não, então aqueles brigando ali, ela foi para Deus. Deus, eu estou passando mal, eu fico imaginando aqueles dois mexendo, desde o ventre os dois brigando lá. Quando nasce Jacó agarrado ao calcanhar. E ali tinha uma promessa de Deus, o mais moço, o mais velho servirá ao mais moço. Será duas nações diferentes. E depois segue o texto dizendo que eles cresceram. Eles crescem e Esaú vira um exímio caçador. Aquele que preparava aquela carne gostosa, o churrasco, né? Caçava lá no mato, aquele caçador que pegava a sua presa, ainda limpava, fazia tudo certinho, preparava a carne. E o pai, aí vai dizer que o pai amava muito ele, imagina. Serviu um churrasco, a gente homem, a gente gosta de churrasco, né? Aí o filho vem, prepara aquele guisado, aquela coisa gostosa, e agradava o pai, Esaú agradava o pai. Enquanto que Rebeca, o queridinho dela, era Jacó. Está aí registrado, algo que às vezes não pode acontecer, mas já acontecia, né? Essa preferência parental de filhos, e um sempre querendo defender o outro. E a história continua dizendo então que certo dia Esaú chega em casa morrendo de fome, com muita fome, né? E é interessante aqui que eu fui estudar o texto e alguns teólogos vão dizer que essa fome aqui não era aquela fome que a gente sente quando a gente está indo para casa almoçar, sabe? Que já tomou café da manhã, trabalhou ali 3, 4 horinhas e já está com fome do almoço. Não é essa fome que a gente sente ali. Não, está na hora do almoço, estou com fome. Essa fome aqui, provavelmente, porque ele fala assim, ó, eu estou morrendo. Essa fome aqui pode ser de alguns dias que Esaú não conseguiu caçar. Não tinha caça, não tinha comida, e ele passou alguns dias que ele fala assim, ó, eu estou desfalecendo, eu estou morrendo de fome, né? E diante daquela situação, quando ele chega e vê aquele prato, não era carne, era lentilha, né? E ali diz, né, esse negócio vermelho, até brinquei de manhã, devia ser páprica, né, defumada, aquele cheiro maravilhoso da páprica, né? Aí ele vê aquilo e ele fala, pô, me dá um pouco desse negócio vermelho aí, me dá um pouquinho disso aí, eu tô morrendo de fome. E aí Jacó, opa, é o seguinte, eu te dou, né, como um bom irmão que eu sou, né? Aquela relação de irmão que a gente tem, eu te dou, né? Mas eu quero que você me venda o seu direito de primogenitura. Jacó morto da fome. Que esse negócio aí, primogenitura. Cara, Esaú, desculpa. Esaú, esse negócio de primogenitura, o que vai me servir? O que vai me servir esse negócio de primogenitura? Ele resolve então trocar e fala, tá legal, vai, fica com esse negócio aí, que eu preciso saciar a minha fome porque eu estou morrendo. E ele troca. Ele faz aquela troca e de algo tão precioso, da bênção de Deus, ele troca por um prato de lentilha. Uma história tão conhecida por nós. Mas aí eu paro aqui para a gente fazer essa avaliação. Quantas das vezes nós trocamos coisas preciosas em Deus pelos prazeres momentâneos dessa vida? Quantos de nós trocamos a presença de Deus, a bênção de Deus, a maravilhosa graça dele de estar prostrado na sua palavra, de estar orando, de estar buscando a sua face, por coisas momentâneas dessa terra? Não que não devemos comer as coisas dessa terra, não que não devemos ter os prazeres dessa terra, mas quando que Deus cabe na nossa vida? Quantas vezes nós estamos como Esaú, trocando a bênção de Deus pelas coisas terrenas, pelas coisas materiais? Comentei de manhã que como é terrível que nós temos o rei na barriga. Você quer encher uma igreja, fala que vai ter comida, que a gente enche a igreja rapidinho. Desculpa aí, não é puxão de orelha que seja também, né? Mas isso não é culpa sua não, meu irmão. Isso é desde o Éden. É desde o Éden. Olha que fruta bonita. Ela enche os olhos. Rapaz, o bicho tinha tudo para comer. Olha quanta coisa boa que a gente tem, né? Tinha as frutas maravilhosas daquele jardim, tinha tudo de bom da terra. Mas tinha uma fruta lá que ele nunca tinha comido, que não podia comer. Parece que o proibido é mais gostoso. E aí onde que ele vai? Ele vai na barriga. Nós somos tentados pela barriga.
Nós somos tentados, temos o rei na barriga. Opa, vou lá para a igreja porque vai ter um negocinho depois do culto, que aí vai ser bênção. Aí a gente enche a igreja. Né? Ou vai ter o que comer. Né? Se tiver o que comer, a gente enche. Olha que cultura errada. Mas não se culpe, meu irmão, é desde o Éden assim. O que a gente tem que fazer é tirar o Éden da gente. É tirar o pecado da gente, essa coisa doida de trocar, de querer prazer para o nosso corpo, prazer para a nossa carne e trocar pelas coisas de Deus. As coisas de Deus parece que em segundo plano, e foi o que Esaú fez. Não tem importância, eu estou morrendo de fome, preciso saciar esse meu momento, preciso resolver isso aqui. Mas a gente vai lá para Jesus, Jesus teve o mesmo problema. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum, e Satanás chega para tentar, e olha de novo, parece a cena do Éden. Ele vai tentar por onde? Pela barriga. Você está com fome. Ei, está vendo essas pedras? Transforma pão e come. Só que o que Jesus fez? Foi lá e falou, beleza, vou transformar aqui, vou fazer. Não. Né? Ele sabia onde ele estava ligado em Deus, ele fez a vontade do Pai. Fala, não, eu não quero essa comida, não vou trocar o meu Deus por essa comida que você está oferecendo. Nem era comida, era pedra, né? O diabo está oferecendo pedra. E às vezes ele nos oferece pedra também. E aí nós temos que seguir esse exemplo de Jesus, não de Esaú, não de Adão, mas de Cristo. De buscar, de querer a presença dele. E aí a gente olha para o irmão Jacó, e talvez a gente olha para ele e fala assim, nossa, então quer dizer que Jacó foi como Maria, que estava aos seus pés e dissesse, né? Ele escolheu a boa parte. Será? Será que ele escolheu a boa parte? Não, ele escolheu a bênção de Deus. Ele é o cara. Pô, ele fez de tudo pela bênção de Deus. E aí que está o erro de Jacó. Que às vezes nós também temos essa jacuzice, como disse tem um pastor que eu gosto muito, Jonas Madureira, ele fala, nós temos um pouco de jacuzice. Essa busca incessante pelo o divino, aquilo que é meu, o Deus meu, a presença que é para mim, a coisa que é minha. Eu não estou nem aí para o meu irmão. Eu vou passar por cima da fome dele. Meu irmão está com fome. Alguns teólogos vão dizer que Jacó já estava sondando seu irmão. Ele estava vendo que o seu irmão estava ali alguns dias sem comer. Seu irmão, um pouco orgulhoso, eu não vou lá pedir comida, eu sou caçador, vou caçar. Saía de manhã, ficava o dia inteiro, não conseguia pegar nada, e agora vou para o outro lado, caçava, que chegava cansado. Agora ele estava morto da fome, ele estava sem comer. E Jacó sondou aquilo, falou, agora eu vou pegar meu irmão. Prepara aquele ensopado, aquelas ervilhas, bota aquela páprica, né, que lembra um pouquinho da carne defumada, né? Aí, aquele cheiro na casa, o homem morrendo de fome. Ele se aproveitou da fome do seu irmão. Ele se aproveitou da sede do seu irmão para que adquirisse poder diante de Deus, a bênção de Deus, a bênção do seu pai sobre a sua vida. Ele usurpou do seu irmão de forma injusta, de forma terrível. E às vezes nós temos isso em nós também. Às vezes somos como Jacó, eu não estou nem aí para você. Fique aí no seu mundinho. Eu leio a Bíblia, eu falo com Deus, eu sou o cara, eu tenho a presença, eu faço, eu aconteço. Né? Você, não estou nem aí. Fique para trás. E às vezes é necessário que a gente olhe para o irmão que está do nosso lado. Né? A Bíblia vai nos ensinar que devemos olhar para aquele irmão e não se aproveitar da fome e da sede dele para descartá-lo, mas ajudá-lo, alimentá-lo nessa caminhada. Né? Jesus não morreu só por mim, eu não tenho a presença só para mim, Jesus morreu por nós. E nós precisamos entender isso. Então nós olhamos para Esaú, vemos que estava longe de Deus. Olhamos para Jacó e vemos que, por mais que a intenção dele pareça boa, mas não era, porque ele não estava nem aí para ninguém, podia passar por cima de todo mundo para querer a bênção, aquele troféu, aquela coisa maravilhosa. 2 crentes, mas que ainda não tinham vivido uma experiência com Deus. Filho de crente, né? Neto de crente. Eles eram neto de quem mesmo? De manhã foi mais rápido. Abraão, o pai da fé, né? Eles eram netos de Abraão. Ouvia sobre o Deus de Abraão, o Deus do pai deles, mas agora estavam se brigando. E aí o texto vai continuar, eu não vou ler essa parte,
Ali no capítulo 27, você vai ver que Isaac agora está velho, Esaú então se prepara para falar, agora eu tenho a bênção é minha, eu vou pegar. Ele então se veste como Esaú, coloca pelos sobre o seu corpo, e ele vai até o pai agora velhinho, que já está cego, e ele se apresenta, e o pai faz uma pergunta, oi, quem está aí? Ele fala, oi papai, sou eu, Esaú. Aí ele, meu filho, dá um abraço nele, meu filho querido, que eu gosto tanto, porque Esaú era o preferido, né? E aí ele abençoa, depois você lê, a bênção que Isaac coloca sobre a vida de Jacó, vestido de Esaú, é tremenda. Depois você lê na sua casa, é importante isso. E ali ele é abençoado, ele sai dali cheio de si, pronto, consegui o que eu queria, agora eu tenho a bênção de Deus, agora comigo ninguém pode, agora eu vou, né? Só que logo em seguida chega Esaú, papai, oi, quem está aí? Esaú, não, Esaú acabou de sair. Não, pai, sou eu, Esaú. Não, mas eu dei a bênção. E é triste, porque você vai ver o Esaú ali implorando, mas será que não ficou nem um pouquinho para mim? Não, meu filho, eu já dei, porque é algo muito sério. Era algo que era passado de pai para filho, algo que era levado muito a sério. Não tem nada para você. E a Bíblia vai dizer que Esaú ficou enfurecido e ele prometeu que ia matar o seu irmão. Um desencontro terrível entre irmãos, que começou a briga lá no ventre. Algo que agora Jacó passa a ser fugitivo do seu irmão. O texto vai dizer que ele foge e ele vai para longe, ele vai lá para a terra do seu tio, o Labão. A gente conhece a história, ele se casa, né, com Raquel, com Lia, e ele estabelece família ali, ele tem que trabalhar 7 anos por uma esposa, depois teve que trabalhar mais 7 anos por outra, depois teve que trabalhar mais 6 anos, e ele fica preso ali, e ele passa ali 20 anos trabalhando para Labão. Ele tenta fugir dele, você vai continuar lendo a história ali, e um anjo intercepta Labão, porque Labão vai atrás dele e fala, ele levou minha família toda, que ele fugiu com a família toda, imagina, uma fuga bem grande, né? Que é a quantidade de filho, e com todo o que ele tinha ganhado. E um anjo intercepta Labão e fala para ele, não, você não vai fazer nada contra Jacó. Jacó é o meu escolhido e você não vai fazer nada contra ele. Ele tem a bênção de Deus. Por mais que ele roubou, ele tinha a bênção do seu pai. Agora Jacó se encontra fugitivo. E lá no capítulo 32, nós vamos ler, esse a gente vai ler. Do 9 ao 13. Diz assim: Disse mais Jacó, ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra, para a tua parentela, e eu te farei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele e mata-me, e a mãe com os filhos. Mas tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele passou ali aquela noite, e tomou do que tinha um presente para o seu irmão. Em casa você lê o texto todo. O capítulo 32 começa dizendo que um anjo... Deixa eu... Aqui, ó. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Versículo, só tem essa narrativa. O anjo de Deus encontrou ele. E versículo 1. E aí ele encontra com esse anjo, logo em seguida ele se dispõe a falar com seu irmão. Aí você vai ver a narrativa que ele manda um mensageiro e lá fala, vai até o meu irmão e diz que eu vou lá falar com ele. Aí o mensageiro volta com a mensagem assim, ô chefe, eu fui lá,
E Esaú falou que beleza, que não precisa ir, que ele está vindo ao seu encontro. E ele está vindo com 400 homens. Aí tu imagina Jacó. Eita, o negócio vai ficar feio. 400 homens, ele está vindo para cima de mim com 400 homens. Aí ele ficou morrendo de medo, meu irmão vai vir com tudo. Meu irmão é caçador. Meu irmão pegava aquele cervo lá, ó, abria os bichos e limpava. Ele vai fazer isso comigo. Ele vai acabar com a minha vida. Já era. Eu estou perdido. E para onde que ele vai? Para a presença de Jesus. E essa oração que nós lemos aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que fazer. Meu irmão está vindo contra mim com tudo. E o que eu faço? Senhor, tem uma promessa que eu teria uma grande nação, e como isso vai acontecer? Se eu morrer, se meu irmão me matar, já acabou a promessa, né? Acaba até botando a palavra no meio, ó, o Senhor disse que era assim, né? E aquele momento ele se derrama na presença de Deus, ele age também. Você vai ver que ele começa a mandar presentes. Se você for ler o texto, leia em casa, eu estou provocando vocês, leiam. Ele vai começar a mandar presentes, e era bastante presente. Mandou 3 comitivas na frente, mandou uma comitiva com tantos bois, com tantos gados. Ele chegou a mandar aí 50 e poucas cabeças de gado na frente para poder acalmar a ira do seu irmão. E agora então está chegando a hora dele se encontrar com aquele irmão. Ele atravessa a família dele, que tinha um rio de Jaboque. Ele atravessa o gado, ele atravessa o povo, divide em 2 grupos, fala, ó, vamos dividir em 2 grupos. Porque se Esaú atacar a gente, ele ataca um bando e o outro fica protegido, né? Uma estratégia de guerra. Divide os dois, fala, vamos atravessar, atravessa todo mundo, e ele fica sozinho ali no Vale do Jaboque. E ele resolve ter um tempo com Deus. E ele começa a orar ali, e de repente aparece um camarada, que na cabeça dele, meu irmão, Esaú mandou um soldado atrás de mim. Ele olha para aquele cara diferente, que ele nunca vê, ele fala, esse cara veio para me matar. O que ele faz? Começa a lutar com aquele cara. Ele começa a lutar com aquele homem ali no Vale do Jaboque, uma história tão conhecida, né? Ele começa a lutar com aquele homem e aquela luta vai, diz que vai a noite toda aquela luta, quando ele percebe que ele não estava lutando com um homem comum, ele estava lutando com um ser angelical, ele estava lutando com o próprio Deus, o Deus encarnado. Quem é o Deus encarnado? Jesus. Né? Alguns teólogos vão dizer que é o próprio Jesus encarnado ali que foi lutar com ele. E ele começa a dizer, olha, me dá a sua bênção, não me deixe ir sem a tua bênção. E ele continua lutando com ele e o texto vai dizer que ele pergunta, ei, qual é o seu nome? E Jacó vai dizer o quê? Jacó. Quando ele pergunta o seu nome, nós íamos ler o texto, mas eu vou só explicá-lo. É interessante que se você for ler lá no capítulo 27, quando ele chega na presença de Isaac, ele chega lá todo peludo, disfarçado, e ele fala assim, e o pai pergunta, quem está aí? Quem é você? E ele fala o quê? Esaú. Ele pega a bênção do pai, e agora ele está diante de Deus, ele fala, eu quero a bênção, viu que esse Jacó é obstinado pela bênção, ele fala, eu quero a bênção, não, me dá a sua bênção. E aí o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Quem é você? E agora, diante de Deus, ele se desnuda. Diante de Deus não tem como mentir. Diante de Deus não tem como a gente se esconder. Diante de Deus ele fala, meu nome é Jacó. Eu sou o usurpador. Eu sou um cara mau. Eu sou esse cara que eu sei que você conhece. Por que Deus perguntou o nome dele? Será que Deus não sabia? É lógico que Deus sabia. Mas Deus precisava ouvir da boca dele, quem é você? E às vezes na nossa luta com Deus, nós precisamos entender isso e dizer, eu sei quem eu sou, pobre e miserável homem que sou. Quem me livrará da morte? Somos pequenos, somos falhos e às vezes, na nossa luta com Deus, queremos colocar uma máscara, queremos ser forte e dizer, eu sou o cara, eu sou poderoso, eu posso, eu aconteço, a nossa jacosice. Mas diante de Deus não tem mentira. Diante de Deus não tem máscara. Diante de Deus nós precisamos mostrar quem nós somos. E Deus pergunta para você, quem é você? Quem é você? Se a gente for para o texto de Jó, teve um momento que Jó, ele fica diante daquela situação toda que ele estava vivendo, muita desgraça que ele viveu. E aí Deus fala para ele, ei, quem que você acha que você está falando? Quem é que fechou a boca dos crocodilos? Quem é que fechou a boca dos dinossauros? Isso aí é curiosidade para vocês, a Bíblia fala sobre dinossauro.
Quem é esse? Né? Aí no final ele reconhece, ele fala assim, ei, bem sei que tudo podes. Nenhum dos seus planos é frustrado. Quando a gente se encontra com Deus, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente entende quem é o Senhor, nós reconhecemos quem nós somos. Pequenos, frágeis. A fragilidade dele era tão grande que Deus, para o abençoar, o que ele fez, feriu a coxa dele, dizendo, olha, você é frágil, você é frágil. Essa tua batalha comigo está perdida. Meu irmão, lutar com Deus não adianta, é causa perdida. Ou a gente se rende ou a gente se rende. Nós temos que, na nossa vida diária, lembrar disso, parar de querer lutar batalhas com Deus. Deus é o vencedor das batalhas, é Ele que vai à frente, é Ele que luta as nossas guerras, Ele que tem o controle sobre todas as coisas. Jacó agora precisava entender isso. Ele fere a coxa, e é interessante que Deus fala com Jacó na sua cultura, como eu expliquei de manhã. Por que ele fere a coxa? Podia ter ferido a cabeça, podia ter ferido o ombro, podia ter ferido o braço, né? Aí ele fere a coxa, tem um significado, porque Deus é cheio de significado. Né? Nós somos filhos dele, Ele conhece você na sua individualidade. Né? Se Deus falar comigo assim, Carlos, vai plantar mandioca. Para mim ele fala mandioca, porque ele sabe que eu conheço como mandioca. Para o Genival ele vai dizer, vai plantar aipim. Né? Para o Santos, a Mara vai dizer, vai plantar macaxeira. Porque é o jeito que eles entendem. Né? E Deus, ele dá esse toque aqui em Jacó com algo... porque sabia que ele estava entendendo o que era aquilo. O costume do judeu, quando ia abençoar alguém, ele colocava a mão na coxa e ali era feita a promessa. Meu filho, eu te abençoo. O texto não fala da bênção de Isaac para Jacó sobre esse gesto de colocar a mão na coxa. Mas nós temos outras bênçãos na Bíblia que vai falar sobre isso, de colocar a mão na coxa e ali era declarado a bênção. E ali o pai colocava a mão na coxa e abençoava o filho e declarava a bênção sobre ele. E era assim a bênção passada de pai para filho. E quando ele fala assim, me abençoa, o anjo fere a coxa dele e fala, eu te abençoo. E ali, depois daquele encontro com Deus, Jacó sai dali sabendo quem ele era. Homem miserável, pequeno, frágil. E agora ele sai dali, atravessa o rio, e do outro lado ele já avista de longe o seu irmão. 400 homens vindo à sua direção, com o seu irmão à frente. E o texto vai dizer, esse a gente vai ler. Deixa eu só achar aqui. Nós vamos ler ali o 33, do 1 ao 11. Diz assim, levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-lhe o pescoço e o beijou, e eles choraram. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e perguntou, quem são esses contigo? E ele respondeu, os filhos que Deus bondosamente deu a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos se inclinaram. Chegaram-se também Lia e seus filhos e se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel e se inclinaram. Perguntou Esaú, que queres dizer com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó, para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja teu o que tu tens. Então disse Jacó, não, se agora achei graça aos seus olhos, peço que aceite os meus presentes, porque vi o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e se agradaste de mim. Aceita, peço os meus presentes que eu te trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tenho de tudo. Insistiu com ele, e ele o aceitou. Que reencontro, que texto, que narrativa. E nós temos que aprender algumas lições com esse reencontro. Nós vamos ver agora o Jacó, que teve encontro com Deus, que reconheceu quem ele era, que agora sabia da sua fragilidade humana, sabia que precisava se render ao Senhor, e ele quer tratar Esaú como se fosse o seu senhor.
texto vai dizer que ele mandou presente para o seu senhor, ele se coloca numa posição de servo. Ele se coloca na posição de servo do seu irmão. E diz que ele se prostra 7 vezes. E ele se prostra, e ele está ali prostrado, quando chega perto de Esaú, ele se prostra de novo. Esaú, que provavelmente também teve um encontro com Deus. Esaú, que provavelmente foi tratado por Deus. Nós não temos essa narrativa bíblica, mas essa atitude de Esaú, o caçador, que lá atrás estava cheio de ódio, foi de se agarrar ao pescoço do irmão e abraçar, e ali diz que eles choraram juntos. Uma ferida de 20 anos. 20 anos se passaram, Jacó precisava seguir o seu chamado, seguir o seu ministério, que Deus tinha mandado ele seguir viagem, mas tinha algo do passado que precisava ser resolvido. Tinha algo do passado que há 20 anos o atormentava. E às vezes na nossa vida é assim, nós queremos prosseguir. Mas, meus irmãos, tem coisas do passado que nós precisamos resolver. Tem pessoas que nós precisamos perdoar. Tem relacionamentos que foram quebrados que precisam do perdão e da graça de Deus. Para que você prossiga, para que você siga em diante. Se você for no psicólogo, ele vai dizer isso. Se você vir falar no consultório do pastor, ele vai dizer isso. Porque não tem como caminhar com peso nas costas. Para ficar mais leve, para ficar mais tranquilo. Jacó precisava daquele perdão. Jacó precisava daquele abraço. E é interessante que o Jacó, usurpador, ladrão, que tinha de tudo para enganar o irmão, agora ele se coloca na posição de servo do seu irmão. Ele se prostra e ele fala, eu estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui, trata como teu servo. E é interessante que Esaú fala para ele, meu irmão. Meu irmão. Quanta coisa foi quebrada naquele meu irmão. Quanta coisa foi deixada para trás naquele abraço, naquele alento, naquele conforto. Meu irmão, e nós precisamos olhar para essa história e precisa mexer com o nosso coração e com o nosso entendimento que nós precisamos resolver coisas do passado. Que nós precisamos resolver pendências no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos. Nós precisamos perdoar. E às vezes nós vamos dizer assim, deixa que o tempo resolve. 20 anos, meu irmão. 20 anos. E o irmão estava vindo com 400 homens para cima dele. Talvez para defender. 20 anos. E às vezes você acha que o tempo vai resolver. Não. Quem resolve é Cristo. Quem resolve é Jesus. Chama Jesus para a conversa. Chama Jesus para o conserto. Porque Jesus pode consertar. Jesus faz. Jesus opera. Porque Ele é o Deus de milagre, é o Deus de perdão. É o que morreu na cruz para nos perdoar. Ele levou sobre si todas as nossas dores e para nos perdoar, para liberar perdão, cura, restauração. Por isso o meu apelo para você nessa noite, olha para o teu coração, olha para a sua vida, libere perdão. Libere perdão. Se coloque diante de Cristo. Não deixe passar 20 anos. Não deixe o tempo passar, o tempo não vai curar. Vai ficar essa ferida ali aberta. Jesus pode curar. Jesus pode curar. Se coloque diante dele. E aí esse texto também vai nos ensinar, eu até acabei não trazendo isso de manhã, por isso que eu digo que acaba tendo algumas coisas novas. O interessante é que quando ele se prostra diante do seu irmão, logo atrás tem uma narrativa dizendo que vem a serva e os seus filhos e se prostram. Vem a Lia com seus filhos e se prostra. Vem a Raquel com seus filhos e se prostra. Quando o chefe da família, e eu agora vou falar com os homens, a nossa família precisa nos ver prostrados diante de Deus. Somos exemplos para os nossos filhos, somos exemplos para as nossas esposas. Precisamos estar rendidos aos pés do Senhor. Eles precisam nos ver, eles precisam olhar para nós e ver, opa, meu pai serve ao Senhor. Meu pai serve ao Senhor. Uma vez eu fiquei muito preocupado, falei, Jesus, eu não sou tudo isso, pai. Um dia eu falei assim, filha, quando você pensar em namorar, tem que ser crente, tem que ser mais crente que o teu pai. Aí ela virou para mim, pai, então eu nunca vou namorar, porque mais crente que tu nunca vi. Aí eu falei, Jesus, será que eu sou tudo isso? Né? Será que eu não estou só com uma máscara, mostrando para ela que eu sou? Né? Eu preciso me render todos os dias, todos nós. Nós precisamos nos render como Jacó fez, largar a jacosice,
essa nossa humanidade que quer servir o prazer momentâneo, o prazer da carne, as coisas dessa terra, né? Precisamos nos voltar para o Senhor, para que haja conserto, para que aqueles que estão nos vendo olhem para nós e falem: lá vai um servo do Senhor, lá vai um servo do Senhor. Jacó é conhecido na Bíblia, é falado muito na Bíblia, não porque ele foi um grande homem, que a gente vai ver, olha quanta coisa errada que esse homem fez, mas porque foi um homem que se humilhou, foi um homem que se prostrou na presença de Deus, foi um homem que se rendeu aos pés do Senhor, se rendeu ao perdão e foi curado. O homem que lutou com Deus e Deus mudou o seu nome. Quem é você? Eu sou Jacó, eu sou usurpador, eu sou frágil. Aí Deus responde para ele o quê? Agora você não é mais Jacó, agora você é Israel, porque você viu o Senhor. Eu mudei o seu nome, eu mudo a sua identidade, eu mudo a sua história. Você não é mais usurpador, você não é mais ladrão, você não é mais um pecador, você não é mais um homem fraco e frágil que engana todo mundo, que você não é mais aquele que maltrata o teu irmão. Você é meu filho porque você viu o Senhor. O Senhor nos convida a ser Israel, aqueles que vê o Senhor. Não tem como eu ver o Senhor e ficar parado. Eu tenho que me render. Qualquer relato bíblico, quando você vê a aparição de Cristo, de anjos de Deus, eles se rendem, eles se prostram, porque é uma glória tremenda a presença de Deus. Não tem como eu estar na casa de Deus e não estar rendido aos pés do Senhor. E não estar prostrado e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero ser Israel, eu não quero ser Jacó. Eu quero ser aquele que vê o Senhor. Eu quero ser aquele que vê o Senhor. E eu quero caminhar para o fim. Certa feita, Jesus estava falando com o povo e ele estava contando histórias, como ele gostava de fazer. Ele contou uma história, uma parábola, depois ele contou outra parábola, depois ele contou uma terceira parábola, e as três se juntam. Está lá em Lucas capítulo 15. E ele começou dizendo assim, que havia um pai que tinha 2 filhos. E um dia, o mais moço chegou no pai, pediu a herança e foi embora. Só que é interessante que no meio do relato ali fala que entre uma história e outra, quando ele começa a contar essa história, chega ali na conversa também os fariseus e os saduceus, os homens da lei, aqueles que conheciam as Escrituras. E Jesus precisava falar com eles. Jesus precisava mexer com aqueles homens também. E ele começa a falar: havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a sua herança e falou: não, eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora. E ele vai. E Jesus está fazendo uma alusão a esses 2 filhos, Esaú e Jacó. Jesus está apontando para eles, e os fariseus sabiam. Lembra quando eu falei que Deus fala na nossa individualidade, no nosso conhecimento, na nossa cultura? E ele estava falando com aqueles fariseus. Ele tinha 2 filhos. Um pediu os bens e foi embora. Viveu dissolutamente, porque Jacó viveu atrás das coisas dessa terra, usurpando, tentando de tudo para ser feliz. Mas agora ele precisava voltar. Só que lá, Esaú e Jacó volta para o teu irmão. Ele tem um encontro com o irmão, ele manda presentes, ele manda coisa para agradar o irmão. Mas agora, na história de Jesus, ele é recebido pelo pai. Só que ele não leva presente porque ele não tem nada. Tudo que ele tinha, ele gastou. Ele não tem nada para oferecer. Mas quem dá presente é o pai. Quem o recebe é o pai. E o pai lhe dá presente. Daqui a pouco chega o filho que estava na casa. E aí ele aponta para Esaú, aquele que estava na casa, que tinha o pai, por mais que não tinha a bênção, mas tinha o pai presente. Ficou tantos anos guardando mágoa do teu irmão, mas ele tinha a presença do pai, ele tinha o mais precioso e não deu valor. E Jesus estava apontando naquela parábola, não só querendo nos ensinar tantas coisas boas que essa parábola nos ensina, mas estavam falando com aqueles homens. E eles sabiam do que Jesus estava falando. E ali, Jesus fala dessa volta dos filhos, tanto o que estava longe, perdido, tanto o que estava em casa, perdido, apontava para Esaú e Jacó, perdidos na sua própria casa, perdidos no seu próprio entendimento, e não aproveitavam a bênção do Pai, podiam estar juntos, podiam estar conectados, usufruindo de toda a bênção, de toda a graça que Deus tem na unidade dos irmãos.
por causa da bênção do Pai, por causa de algo que para um era importante, para o outro não era tanto. O mais importante ficou para trás. A graça de ser irmão, a graça de ser família, a graça de ter alguém. Como é bom ter alguém, como é bom ter família. Eu perguntei no início se você tem irmão, talvez alguns não levantaram a mão e falaram assim, que bom, eu sou filho único. Aí de manhã eu fiz, se você não tem irmão, prazer, eu sou o teu irmão, você aceitou Jesus, vai ter que me aturar. Somos uma grande família, né? Somos irmãos. E nós precisamos entender isso. E viver isso na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família. E buscar ao Senhor a face dele, rendidos aos pés do Senhor. Jacó sofreu muito. E às vezes você está aí sofrendo. E a Bíblia, ela foi escrita para a gente não sofrer. Né? A gente sofre às vezes porque somos teimosos, desobedientes, a gente não lê a Bíblia. A Bíblia está ali. Por que tem esse relato dos erros de Jacó? Podia mostrar só os feitos heróicos dele, mas a Bíblia vai falar das desgraças, vai mostrar os caminhos errados. Para quê? Para nos ensinar. E nós precisamos aprender. Precisamos nos voltar para o Senhor. E entender que não tem nada nessa terra. Não tem herança para filho mais jovem que gastou tudo e volta para a casa do pai. Não tem a herança do filho que ficou. Não tem nada mais importante do que a presença do Pai. Do que a graça de Jesus em nossas vidas. E essa precisa ser a nossa maior herança. Essa precisa ser o nosso maior tesouro. Estar na presença de Deus. Hoje de manhã o pastor foi orar aqui pelos aniversariantes e ele usou essa frase: Senhor, que para eles, para nós, nada nessa terra valha se não tivermos a sua presença. E assim deve ser a nossa oração, que nada nessa terra deve valer. As conquistas são maravilhosas, devemos sim trabalhar, conquistar, mas nada disso vale se não tiver Cristo. Nada disso vale se não tiver o Senhor. Nada disso vale se eu não tiver com quem compartilhar. Não ajunte tesouros para si, compartilhe. Compartilhe. Olha, somos uma grande família. A família PIB. E é uma bênção a gente estar junto. Tem os desarranjos. Tem coisas que eu gosto que o outro irmão não gosta. E aí nós vamos ter que se ajustar. E vamos nos acertando, mas rendidos. Porque nós temos uma coisa em comum, que é Cristo. Nós temos uma coisa em comum, que é Cristo. E o Senhor quer nos curar, quer nos regenerar, trazer um novo coração. E que nessa noite, essa vai ser a minha oração. Fique de pé. Nós vamos orar. Se você tem no seu coração aí alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa que precisa ser curado, que precisa ser perdoado, coloque isso diante do Senhor agora. Que o mesmo Deus que encontrou com Jacó lá no Vale de Jaboque, Ele está neste lugar e Ele pode transformar a sua vida. Coloque as suas dores, os seus temores, os seus medos, como Jacó fez. Eu estou com medo do meu irmão, ele vai vir me matar. Coloque diante de Deus. Ah, Jesus, se eu for falar com aquela pessoa, a pessoa vai vir para cima de mim com tudo e vai virar mais confusão ainda. Meu irmão, não. Quando Jesus entra, Jesus curou Esaú. O caçador podia ter pego ele, mas o Senhor curou. Jesus tem poder para curar essa ferida. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos pela Tua presença neste lugar. Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos exorta, Senhor, a como andar por esta terra. Ah, Jesus, que nós possamos aprender a sermos servos, a sermos irmãos, a sermos entregues a Ti todos os dias, rendidos aos Teus pés. Ah, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a não alimentar os nossos desejos momentâneos, alimentar, Senhor, as nossas vontades, os nossos prazeres somente desta terra, mas que o nosso maior prazer possa estar na Tua presença, possa ser estar na Tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, acende em nós um desejo pela Tua presença.
Acende em nós um desejo de buscar a Tua face, de estar rendido ao Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nós necessitamos de Ti, necessitamos do Teu toque. Agora, Senhor, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que nessa noite está colocando essa ferida aberta, esse perdão que precisa ser liberado, essa cura que precisa ser liberada através do perdão. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor entra com providência. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós aqui não temos o que fazer, mas cremos num Deus que pode fazer todas as coisas. Um Deus, Pai amado, que pode visitar o coração de cada um nessa noite, trazendo cura, perdão, refrigério. Espírito Santo de Deus, move, Senhor, sobre este lugar, Pai amado, e vem quebrantando os corações, vem dando um coração de carne, não um coração de pedra. Espírito Santo de Deus, e que haja perdão, e que haja cura, e que haja restauração, e que nós, Senhor, possamos ser bênção como irmãos, possamos ser um irmão do outro, abraçando a causa do outro, vivendo a dor do outro. Em nome de Jesus, Senhor, se há em nosso meio desavenças, que seja curado em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus, e que a graça de Deus, que a paz que excede a todo entendimento, reine em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nos alcança e que possamos nos encontrar no melhor lugar dessa terra, rendidos aos Teus pés. Amém. Que possamos nos encontrar no melhor lugar, rendidos, humilhados perante a poderosa mão de Deus, que é ali que nós devemos estar, sabendo que Tu és Deus, que Tu és Deus, que Tu és o nosso Pai de amor, que nos acolhe, que nos cura, que nos resgata. Senhor, mesmo Jacó com todas as suas maldades, todas as suas dificuldades, o Senhor ainda foi lá, o Senhor visitou ele, o Senhor foi falar com ele pessoalmente. Espírito Santo de Deus, que o Senhor alcance os corações aqui nessa noite. Meu irmão, Deus ainda vem no jardim. Deus ainda vem no jardim. É só você ir até Ele no jardim, falar com Ele. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro, crendo que o Senhor tem operado, que o Senhor tem feito milagres no meio dos meus irmãos. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, pela cura e pela restauração. Amém.